Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyderverso e no vídeo de hoje, Rotten Tomatoes, vilão ou inimigo? Bom, resumindo pra vocês, o diretor de Poderoso Chefão, Francis Ford Coppola, o lendário, magnífico, megalomaníaco, Megalópolis, falou a respeito e desceu duras críticas ao site de Rotten Tomatoes, CineScore, entre outros sites que fazem essas avaliações de filmes, que a gente sabe muito bem que tem muita treta por aí. E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa realidade dos filmes que a gente gosta aqui, como eles são impactados de forma muito negativa, dependendo da situação, e como isso às vezes é feito de forma intencional e como isso às vezes é feito de forma a prejudicar certa produção, certo diretor e etc, ou às vezes a beneficiá-lo, beneficiar empresas, etc. Tudo isso a gente vai ver agora, então vem comigo. Mas antes, se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa o like no vídeo para ajudar demais na divulgação, e se puder compartilha com algum amigo que ajuda na divulgação em dobro. E se você quer se tornar membro do canal, é só se tornar aí, clique em seja membro. Você vai estar ajudando muito e vai ter benefícios, né? Com certeza vocês têm os reacts completos, todas as séries e filmes que a gente está assistindo aqui, um grupo exclusivo no Discord, WhatsApp, etc. Oh, é muita coisa e vai ter sorteio também. Assim, eu nem vou falar tanto, vocês cliquem em seja membro aí que vocês vão ver a lista de tudo. Mas se não puder, é só se inscrever e deixar o like, me ajuda demais. Então, rapaziada, o que aconteceu? Francis Ford Coppola, ele deu uma entrevista ao Cinepop brasileiro, portal brasileiro, e cara, ele desceu duras críticas ao Rotten Tomatoes, tá? Isso, pra quem não sabe, é um site com sistema de pontuação que junta várias críticas de diversos críticos pra fazer aquela pontuação do filme, né? Ele é o mais conhecido porque ele é o símbolo do tomate. Então, se o tomate é fresco, o tomate normal, quer dizer que o filme é bom. Se o tomate tem um selo, quer dizer que o filme é ótimo. Se o tomate é podre, quer dizer que o filme é ruim, de acordo com a crítica, né? E também tem a parcela do público. Então eles mostram essas duas comparações de público e de crítica. Porém, rapaziada, na minha visão, já faz um tempo que esses sites de avaliação, principalmente o Rotten Tomatoes, estão deixando muito a desejar e servindo muito para influenciar as pessoas negativamente de propósito a aceitar certa produção, ou às vezes a beneficiar uma produção que na verdade é medíocre, seja por venda de reviews de críticos, seja por diversas coisas que acontecem, porque a gente sabe que o mundo que a gente vive, a corrupção e etc, acontece em qualquer lugar, em qualquer esfera. Sempre vai ter alguém que vai querer fazer alguma coisa por dinheiro e vai vender a sua ética de trabalho, a sua credibilidade por grana. Isso daí acontece, não tem o que fazer. Então, como a gente tá vendo aqui, a gente já teve casos, né, de que a empresa manipula resultados do Rotten Tomatoes com compra de críticas. Então, isso aconteceu já, relacionado a alguns filmes em específico, né, com o pessoal vendendo críticas mesmo, isso fazendo com que a pontuação do Rotten Tomatoes se modificasse. E para que vocês se lembrem, claro que a gente vai falar de Zack Snyder Justice League. Justice League aqui no Rotten Tomatoes, então a gente tem uma pontuação de 71% de acordo com as críticas e 93% de acordo com a aprovação popular. Então mais de 25 mil pessoas votaram para aprovação popular e o filme ficou com 93% de aprovação contra 71% das críticas. Só que, o que o Francis Ford Coppola falou que fez tanto impacto e que viralizou no mundo inteiro, uma entrevista de um portal brasileiro? Bem, ele disse o seguinte, abre aspas: o Rotten Tomatoes e a CineScore e todo o sistema de pontuação são uma forma de tentar controlar o cinema, que é arte e não deve ser controlado, tratando-o como esporte. Em outras palavras, todos nós sabemos que nos esportes os times jogam e alguns ganham, alguns perdem. E essa é uma forma de controlar se os fãs vão ver o filme. E a indústria cinematográfica moderna quer controlar como as pessoas vão ao cinema porque não querem perder dinheiro. Eles não querem risco, mas a arte real tem risco. Então, galera, o Francis Ford Coppola não falou nada além da verdade. Exatamente, os filmes hoje em dia, eles são produções de estúdio, eles são feitos como se fossem feitos em lotes, eles são feitos assim, ó, numa fábrica de produção, tudo sempre igual, como se fosse um carro que é sempre feito do mesmo jeito. Não existe mais aquela coisa autoral, aquela coisa que, cara, você bate o olho, porra, Poderoso Chefão. Vocês acham que ia ter um Poderoso Chefão hoje em dia? É óbvio que não, rapaziada. É óbvio que não. Hoje em dia as empresas, elas seguem tendências, se as tendências não dão certo, elas não dão sorte por azar, digamos assim. Elas não investem, elas não se arriscam, e o cinema vai e cada vez mais tem declinado, tem caído para um abismo, está morrendo, entre aspas, por conta disso, porque as coisas elas têm que ser produzidas em massa. Então veio o serviço de streaming, beleza, é muito bom, cara, pra mim é sensacional, só que não dá pra gente negar que as coisas
começaram a ser feitas em lotes. Ou seja, filme. Tem que alimentar catálogo? Vai, filme. Os filmes são sempre bons? É claro que não. A maioria é uma porcaria. Entretém? Entretém algumas pessoas, mas é uma porcaria. A gente não vai assistir de novo. É um lixo, digamos assim. Então, esse tipo de produção, como filmes do Francis Ford Coppola, Ridley Scott, etc., só são feitos hoje em dia, como Megalópolis, que foi até feito do próprio dinheiro, o próprio bolso do Francis Ford Coppola, nenhum estúdio praticamente quis investir nisso daí, pra te ver. E o Francis Ford Coppola que fez Poderoso Chefão, é um cara super conceituado. Porém, as coisas só são feitas, talvez, porque essas pessoas ainda têm nome. Se são feitas, né? Porque se não tem nome, quem disse que vai ter a oportunidade de fazer uma coisa assim? Não vai. Pega os filmes da Marvel, por exemplo. São filmes de estúdio, são filmes pré-programados antes do diretor chegar. O filme já é todo pré-programado em computação gráfica, praticamente todas as lutas já são feitas e o cara só tem que dirigir as cenas ali pra ficar ok e dirigir os atores. Porra, quem era John Watts antes de Homem-Aranha? Eu nem sabia que o John Watts dirigia o Homem-Aranha. Eu nem sabia que o Homem-Aranha, os filmes do Tom Holland, Homecoming, No Way Home, etc., Far From Home, eu nem sabia que tinha um diretor dirigindo esses filmes. Me desculpa, eu não fazia ideia. Claro que eu sabia que existia, mas porra, quem é o cara, mano? Parece um filme comum, parece um filme qualquer que a gente pega e estala os dedos e pula de uma moita. Então esse tipo de filme não existe mais. E realmente Rotten Tomatoes, sites como eles, prejudicam muitos filmes e beneficiam tantos, cara. Porra, a gente pega a maior parte dos filmes da Marvel. Os filmes da Marvel não são nota 92, 95. A maior parte dos filmes são filmes medianos, são filmes ok, são filmes normais, tipo comuns. São filmes que já estão tão batido que é sempre a mesma história do vilão, herói, não sei o que. Não tem uma introdução de um elemento mais pesado, de um elemento diferente. Não tem risco. E as notas sempre são altas. Eles têm que pisar muito na bola para as notas começarem a ser baixas, entendeu? Mas muito. Porque se eles fazem o feijão com arroz, é nota alta na certa. Só que isso não é inteligente, isso não estimula o público, não estimula o mercado. Aí você pega um Batman vs Superman que fala sobre questões da mídia, ou seja, influência da mídia nas pessoas, porque o Lex Luthor, ele embaixo dos panos tá pagando a mídia pra colocar títulos chamativos falando mal do Batman, que o Batman é o executor. O Superman, quando ele tá olhando, analisando as coisas do Batman, ele só viu os títulos. Então tem todo um foco como o Superman é mal, sendo que aparece no filme ele salvando um monte de gente e mostra como a mídia manipula essa imagem do Superman. Então muita gente acha que ele é mal, mas na verdade ele não é. Então tem toda aquela cena que aparece todo mundo falando nos jornais que todo ato é um ato político, que o Superman faz um ato político, que ele está só do lado dos Estados Unidos e não quer ajudar mais nenhum outro país. Tem toda uma dinâmica de uma construção moral e ética da humanidade para com o Superman. E isso é uma jogada muito arriscada de se fazer. Jogar o Superman como vilão do filme, ou como uma pessoa dramática que vai ter o arco dramático embaixo. É uma coisa arriscada. Outra empresa faria isso? Outro diretor faria isso? Provavelmente não, porque é uma coisa arriscada. Mas os filmes, eles têm que ser arriscados, eles têm que ter temas arriscados, entendeu? As coisas, elas têm que ser diferentes, a gente tem que parar de apreciar aquelas coisas que são envelopadas e a pronta entrega. Não que sejam ruins, eu não acho. A maior parte dessas coisas eu também gosto, sabe? Só que eu aprecio tanto quando eu vejo uma coisa diferente. Quando eu vejo que a pessoa tá se arriscando pra entregar uma coisa que nunca foi entregue. Porque, porra, na minha visão do Superman, por exemplo, eu já via ele na Liga da Justiça Sem Limites e eu achava ok aquele Superman, certo? Eu não gostava do Superman do Brandon Routh, por exemplo, no filme Superman Retorno. Não gostei, achei... Não me interessou. Aí quando veio o Homem de Aço eu fiquei fascinado pelo Superman. Por quê? Porque foi arriscado. O risco é esse. O risco é mudar. O risco é fazer diferente. Vai agradar muita... Pode pegar um público muito maior, como pegou. Pode desagradar uma galera que quer aquele produto envelopado. Pode. Mas é um risco que tem que ser corrido. A gente não pode... Beleza, a gente pode dizer, nada a ver, não deu certo. Mas a gente não pode dizer, cara, não faz mais isso. Sai de perto disso. Você não pode tocar nos filmes de super-heróis. Isso não pode ser dito. Porque as coisas, elas precisam ser arriscadas, riscos precisam ser tomados para as coisas evoluírem, senão as coisas não evoluem. Aí a gente pega um Francis Ford Coppola fazendo isso de Rotten Tomatoes. O que aconteceu no Twitter? Um monte de gente xingando o cara. Ele tá falando isso porque o filme dele foi mal. Eu nem vi o filme dele, né? Mas porque o filme dele foi mal. Só que, porra, cara, o cara que tá nessa indústria há muito tempo, ele pode ser uma pessoa ruim, eu nem sei direito como é que é a personalidade do cara. Só que, porra, isso é a verdade que ele tá falando. Às vezes fica muito nítido. Vocês vão olhar no Rotten Tomatoes aqui, um filme que foi muito aprovado pela crítica,
e 90% aprovado pelo público, aí vocês vão dizer, não tem uma coisa errada? O público está aprovando tanto o filme e a crítica não? É meio estranho, porque as coisas elas são subjetivas. E esse tipo de coisa faz com que os filmes eles virem times de futebol. Isso não é uma coisa legal. Nada é uma coisa pra gente ficar com um pensamento sempre fixo naquilo. Por exemplo, eu gosto muito do Zack Snyder. Só que no momento que tiver coisas que eu não gosto no filme dele, eu vou falar coisas que eu não gosto. Como eu já falei, coisas de Rebel Moon, como eu já falei, coisas de diversos filmes que eu não curti. Não que eu não curti o filme em si, mas tem pontos que às vezes não vai se conectar tanto com a gente. E ok, mas eu vou deixar de aplaudir o cara porque, primeiro, o cara mudou minha vida com os filmes dele. Segundo, ele se arrisca mais que a maioria dos cineastas. E eu admiro muito isso, eu gosto de ver as coisas que ele coloca novas, porque são coisas que me atraem. E eu vou ficar dizendo, não, eu não gostei disso. Não, filme ruim, filme não sei o que. Claro que não. Se tu fala do James Gunn, tu é um hipócrita, não sei o que. Não, é diferente, eu tô falando das atitudes de James Gunn como pessoa que me fazem não curtir ele, sabe? Pelas coisas que ele fez com alguns atores, isso eu não curto. O filme dele pode ser incrível? Pode ser incrível, e beleza. Eu vou estar aqui e vou dizer, não, o filme é massa. Agora, se for um produto envelopado como eu acho que vai ser, não vai ser legal pra mim. Eu já tô com umas expectativas baixas pra que se for pra ser surpreendido você. Só que, mano, a gente precisava conversar sobre esse assunto. Porque esse tipo de coisa tá se tornando cada vez mais comum. A gente vê um filme sair, se o filme começa a ter reviews negativas, o filme tem que ser ruim automaticamente. E a gente vê uma enxurrada de manada dizendo que o filme é ruim sem nem ter visto. Eu vou pegar um exemplo pra vocês. No Rotten Tomatoes, quando saiu Liga da Justiça de Zack Snyder, tinha uma review no horário que o filme saiu. Certo? Beleza. Pode ter sido alguém da crítica que assistiu depois? Pode. Mas eu vou pegar um outro caso pra você. Teve o Rebel Moon, parte 1 e parte 2, correto? Que saíram os cortes de 13 anos. E foi as avaliações feitas no Rotten Tomatoes, aquela coisa toda. Em agosto, ia ter o lançamento dos cortes de diretor. E uma coisa dos cortes de diretor é que ele não foi mandado pra ninguém da mídia. Ninguém da mídia teve acesso aos cortes de diretor pra visualizá-lo e tecer a crítica de forma antecipada. Quando chegasse a hora do embargo, ele já publicava no Rotten Tomatoes. Isso não aconteceu. O que houve? Quando saiu os cortes de diretor às 4 horas da manhã na Netflix, deu 5 minutos e já tinha a primeira crítica falando mal do filme. E aí você vai me dizer que o que eu tô dizendo aqui no vídeo é loucura? Eu acho que não. Eu acho que só comprova minha teoria. Se o filme não foi lançado para os críticos avaliarem antes, para assistirem antes, e 4 horas da manhã, 4 e 5, 4 horas da manhã sai o filme na Netflix, 4 e 5 já tem uma crítica negativa, você acha que a pessoa assistiu os dois cortes de diretor, parte 1 e parte 2 de 3 horas em 5 minutos? Que velocidade ele colocou? 50 vezes? Não existe isso. Então esse tipo de coisa é muito comum de acontecer, ainda mais de um site que as pessoas, esse site ele agrega críticas de vários outros sites. Então não é o pessoal do Rotten Tomatoes, mas são críticas de outros lugares que o Rotten Tomatoes avaliou as críticas do rapaz lá que fez e disse, não, esse cara está certificado para ser trazido para o nosso site. E aí? Será que não tem que ter uma análise mais aprofundada a respeito de quem são essas pessoas? Eu acho que tem que ter. Isso é muito chato, sabe? Porque fica parecendo que a gente, no meu caso, que a gente é um culto, que é do contra e não sei o que, quando as coisas não são dessa forma, entendeu? As pessoas parecem que elas têm uma predisposição a ouvir um cara falar no YouTube e dizer, eu não gostei de tal coisa, e eles vão dizer, isso aqui é ruim, é horrível, e quem tá falando mal eu vou botar contra. As pessoas às vezes nem assistiram o filme e já estão falando mal. Eu vi um monte de gente que não assistiu o Coringa 2 e tá falando mal do filme, muito mal do filme. Eu assisti o filme, eu tava com as expectativas baixas, que todo mundo tava dizendo que era ruim. Eu não achei o filme ruim, cara. O filme só não é melhor que o primeiro, mas o filme é bom, cara. O filme é da hora, o filme se propõe a fazer coisas diferentes, sabe? Coisas muito diferentes. É sempre que vai fazer sentido o musical? Não, né? Sempre vai fazer sentido, inclusive em vários momentos não fez sentido pra mim. Mas isso estraga o filme inteiro? Toda a história? É claro que não. A gente tem que começar a tecer essas críticas e ter uma análise mais crítica e independente de outras pessoas. Quando a gente começar a ter dessa forma, a gente vai começar a se livrar desses vícios de Rotten e ver análise e não sei o que, sabe? Tipo, é o que eu acho, é a minha opinião sobre o que o Francis Ford Coppola falou. Eu já levei pra um outro lado ali, eu acho que eu me viajei já um monte, mas... Não, eu falei o que eu queria falar, né? Mas na minha visão é isso. Mas eu queria saber o que vocês acham. Qual a opinião de vocês? Isso é muito importante pra mim, saber a opinião de vocês. Não porque eu vou mudar minha opinião e me basear com a opinião de vocês, não é isso. Mas é que eu gosto de discutir com pessoas que estejam abertas a discutir. E vocês, cara, são incríveis. Eu adoro falar com vocês todos.
Então, me diz o que você achou, comenta no vídeo aí. Se puder, deixa o like, se inscreve no canal, galera. 80% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas. É só um botãozinho. Se inscreve aí, cara. Ajuda demais o meu trabalho, me deixa muito feliz. E eu espero que você fique muito feliz também, sabendo que tá ajudando alguém. Muito obrigado, viu? Fica até o final para ver outros vídeos que vão aparecer aí pra vocês. Vídeo recomendado, vídeo novo, para vocês verem os últimos vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui. Ah, e essa semana, mais um aviso, essa semana vai ter muito vídeo sobre Ben Affleck, viu? Vocês estão pedindo nos comentários várias situações, vários cenários que eu posso fazer vídeo. E, cara, essa semana tá insano. Eu tô até cansado de tanto gravar. Gravei muito vídeo hoje. Então, fiquem ligados aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Um abraço, valeu, falou!